Hello, hello, my friends! Welcome to a new English class. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da Jornada da Língua Inglesa. Meu nome é Roberto Vicente, I will be your English teacher. Eu vou ser o seu professor de inglês. Então, é uma honra para mim ter você aqui, tá certo? Antes de mais nada, nessa Jornada da Língua Inglesa, nós já temos várias aulas aqui disponíveis no meu canal do YouTube. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já tem alguns vídeos aqui para que você possa aprender e praticar o seu inglês e melhorá-lo, tá certo? Então, na aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas dúvidas que muitas pessoas têm em relação ao aprendizado da língua inglesa. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: Roberto, como aprender inglês na vida adulta se eu tenho tanta coisa para fazer? Como aprender inglês se eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho? Se eu passo a maior parte do meu tempo resolvendo problemas, eu não tenho tempo para parar, para assistir, eu não tenho tempo para ir para um curso de inglês. Então, na aula de hoje, eu vou compartilhar algumas dicas, algumas estratégias que eu utilizei na minha vida e que você também tem que seguir se você quiser se tornar fluente em inglês, tá certo? Então, antes de mais nada, eu já quero acabar aqui de uma vez por todas com esse mito que a gente só aprende inglês quando é criança. Eu aprendi inglês, eu estava ali com meus 21 anos, em um ano eu me tornei fluente em inglês. E eu vou passar aqui para vocês a minha experiência, a experiência que Roberto Vicente teve, tá certo? Então eu estou falando da minha experiência, o que foi que eu fiz, o que foi, o caminho que eu tive que trilhar para me tornar fluente em inglês, e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas das estratégias que eu utilizei e que fez a maior diferença na minha vida. Coisa que outras pessoas não fizeram e passaram aí 5, 6 anos estudando inglês e ainda não se tornaram fluentes no idioma. Então vem comigo que essa aula de hoje está sensacional. Antes da gente entrar na nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês e pedir, essa é a verdade aqui a vocês, o seguinte: é muito importante que você se inscreva no meu canal, que você ative as notificações para que você seja avisado quando eu postar um novo vídeo, uma nova aula aqui, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve desde já no meu canal, tá certo? Ativa as notificações para você sempre ser avisado e também aproveita e deixa o teu like, o teu curtir aqui, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas a serem impactadas com essas aulas, tá ok? Então, vamos que a aula de hoje está simplesmente sensacional, tá certo? Então, deixa eu diminuir aqui essa telinha, fica pequenininho aqui para vocês, tá ok? E vamos que vamos. Red. Criar. Jornada da língua inglesa by Roberto Vicente. As principais estratégias para se tornar fluente em inglês. Deixa eu duplicar lá. Então, muitas pessoas elas reclamam que não tem tempo para estudar inglês. E a verdade é uma só. Se você não tem tempo para estudar inglês, é porque o inglês não é prioridade na sua vida. Simplesmente fim de papo e acabou. Se você não tem tempo para aprender inglês, porque o inglês não é importante para você. Eu tenho certeza que você está dedicando o seu tempo para as outras coisas que são importantes para você.
ou que você acha, que você acredita que é mais prazerosa, que é mais prazeroso, que é mais legal você está dedicando aquele seu tempo ali, tá certo? Então essa é a verdade. Se você não tem tempo para estudar inglês, é porque o inglês não é importante para você. Então, se você não tem tempo para estudar inglês, é porque aprender inglês não é importante para você. Simplesmente isso. Se você não tem tempo para alguma coisa, é porque aquela coisa não é importante, não é prioridade para você. Porque quando algo se torna prioridade na sua vida, você vai ali se doar, você vai se dedicar, você vai ter consistência, você vai se motivar e principalmente você vai fazer o que tem que ser feito, o que é preciso ser feito para você conquistar aquilo que você quer na sua vida. Então, se você está contando essa historinha aqui e não tem tempo para estudar inglês, é porque simplesmente o inglês não é importante para você. Porque se fosse, você procuraria um jeito. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E as desculpas sempre vão estar ali pra gente. Vai ter uma lista de 1 milhão de desculpas para você dar, tá certo? Então tem 1 milhão, tem uma lista com 1 milhão de respostas prontas ali para você dar desculpas. Mas para você fazer o que tem que ser feito, meu amigo, minha amiga, é pau. Não é fácil, mas você precisa fazer, tá certo? As pessoas podem até te ajudar, mas ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer a sua parte, tá ok? Então, se você tem que dizer que não tem tempo para estudar inglês, é porque aprender inglês não é importante para você, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui algumas perguntas poderosas para fazer você refletir, tirar você da inércia aí, tá certo? Então, responda para mim essas perguntinhas. Por que você quer aprender inglês? Por que você quer aprender inglês? Por que você aí quer aprender inglês? Como é que o inglês vai te ajudar? Quais são as oportunidades que você terá se você for fluente em inglês? Outra pergunta: quantas chances e oportunidades você já perdeu por não ser fluente em inglês? Então, por que você quer aprender inglês? Como é que o inglês vai te ajudar? Quais são as oportunidades que você terá se você for fluente em inglês? E quantas chances e oportunidades você já perdeu por não ser fluente em inglês? Outra coisa: até quando você vai arrumar desculpas para não aprender inglês? Até quando você vai arrumar desculpas para não aprender inglês? Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque essas perguntas aqui, elas têm o poder de fazer você refletir, tá certo? Tirar você da inércia e, poxa, por que eu realmente quero aprender inglês? Que é a pergunta mais importante. Por que você quer aprender inglês?
tá certo? Depois de você saber o porquê, você tem que saber como é que o inglês vai te ajudar a realizar os seus sonhos, vai ajudar você a realizar seus projetos, a conquistar aquilo que você quer para a sua vida. Será que existem outras chances, outros meios, ou é através do inglês que ele vai alavancar as suas chances de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos? Quais são as oportunidades que você vai ter se você for fluente em inglês? Meus amigos, são milhares de oportunidades que aparecem para as pessoas que são fluentes em inglês. Não apenas oportunidades de trabalho, não apenas oportunidades de ganhar mais dinheiro, mas oportunidades de viajar vários lugares do mundo, também oportunidades para você fazer novas amizades. Então é um mundo de novas possibilidades que o idioma inglês te possibilita viver, tá certo? Quantas chances e oportunidades você já perdeu por você não falar inglês ainda? E essas oportunidades e chances, quando eu falo aqui, possa ser que você ainda esteja inconsciente, você não se tocou das oportunidades que você poderia ter vivido, das coisas que você já poderia ter conquistado e você ainda não conquistou porque você não sabe falar inglês, tá certo? E até quando você vai ficar aí vivendo a sua vida arrumando desculpinhas para não falar inglês, para não aprender inglês, tá certo? Então, reflita, responda, pega essas perguntas, escreva no papel aí, no seu caderno e vá respondendo, tá certo? Não confie na sua mente, é muito importante que você escreva as perguntas e escreva as respostas, tá certo? Então, como eu disse aqui, eu vou falar para vocês as principais estratégias para se tornar fluente em inglês. Primeira estratégia, que se chama a estratégia do começar. Existe um poder mágico na arte de começar. Meus amigos, para você se tornar fluente em inglês, você tem que começar a estudar inglês. Tem muitas pessoas que dizem, poxa, tem cursos de inglês que são 5 anos, são 6 anos. E eu me pergunto, se você tivesse com pressa, você já teria estudado há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos atrás, você já teria começado seus estudos. Se você não começou há 10 anos, há 5 anos e nem há 3 anos, a melhor hora de começar é agora. Existe um poder mágico no agora. Então, a melhor estratégia para você se tornar fluente no inglês é começar, tá certo? Começar a estudar, começar a trabalhar, começar a participar, tá certo? Comece agora mesmo do jeito que você está fazendo. Então, existe um poder na arte de começar. Tem uma frase que diz o seguinte: você não precisa ser bom em algo para começar, mas você precisa começar para ser bom em algo. Então, meu amigo, então, minha amiga, existe um poder mágico na arte de começar, tá certo? Então, comece onde você está, comece com o que você tem e faça o que você pode fazer. Se você só pode assistir a aula através do seu computador, sozinho em casa, assista as aulas sozinho através do seu computador. Se você tem a oportunidade de participar de grupo de estudos, participe de grupo de estudos. Se você tem a oportunidade de ter amigos que falam inglês e estão querendo te ajudar, participe, fique perto desses amigos e pratique o seu inglês. Se você tem a oportunidade de apenas estudar inglês com um livro velho que você pegou emprestado, estude através desse livro velho que você pegou emprestado. Se você só tem a oportunidade de estudar inglês através do rádio, escutando músicas em inglês, comece através do rádio, escutando essas músicas em inglês, tá certo? Então comece aonde você está, comece com o que você tem e faça o que você pode fazer, ok? Então existe um poder mágico na arte de começar,
tá certo? É muito importante. Tem muitas pessoas que quando olham, poxa, eu vou começar a estudar inglês, eu vou ter que passar 1 ano, 2 anos até me tornar fluente em inglês, é uma caminhada, é uma jornada, e eu não estou disposto para isso, e elas, o que é que acontece? Elas desistem no meio do caminho, desistem sem mesmo ter começado. É incrível. Tem pessoas que já dizem para ela mesma: eu não vou conseguir, aprender inglês é muito difícil, eu não sou tão inteligente, eu não vou conseguir, falar inglês só é para quem é rico, para quem nasceu em berço de ouro. Falar inglês para quê? Se eu vou sempre morar no Brasil, se eu sempre vou morar aqui nessa cidade, para que falar inglês se nenhum dos meus amigos falam inglês? Para que falar inglês se eu não vou ter dinheiro para viajar? Então, tem pessoas que desistem antes mesmo de começar. Não seja uma dessas pessoas. Eu acredito e verdadeiramente eu desejo a você que você comece, mesmo não tendo os melhores materiais, mesmo não tendo um local adequado para estudar, tá certo? Eu espero que você comece onde você está, com o que você tem, e faça o que você pode fazer, tá certo? Esses são meus sinceros votos e desejos que eu tenho para você, para sua vida, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a gostar, que você se motivar e você tiver a disciplina para seguir adiante, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, tá certo? Então, existe uma mágica na arte de começar. Essa é a primeira estratégia que eu quero começar falando para vocês. No começo da minha jornada, quando eu estava aprendendo inglês, eu também tinha dúvidas, eu não sabia se eu ia conseguir me tornar fluente em inglês, eu não tinha os melhores materiais. Eu comecei com um livro emprestado, e eu peguei esse livro emprestado e eu não tinha, naquele momento eu não tinha nem dinheiro para comprar realmente um material adequado. Eu usei de um livro emprestado, xerocado, tá certo? Mas a partir do momento que eu fui tendo a oportunidade de trabalhar, de que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a investir mais em bons materiais, comecei a honrar ali as pessoas realmente, parei de usar materiais xerocados, tá certo? Comecei a investir em livros de editoras boas, editoras que têm um trabalho fantástico e que têm ajudado milhões de pessoas através do mundo todo a aprender inglês. Então eu comecei sempre ali a investir mais na minha educação, comprando materiais de qualidade, comprando dicionário, comprando livros de histórias, participando, entrando no cursinho pago, realmente presencial ali da minha cidade. Então eu comecei realmente a investir mais na minha educação para que eu pudesse aprender inglês, tá certo? Comecei a pagar para participar das aulas de Conversation Class. Então, existe um poder na arte de começar. Comece, você não precisa ver o final da jornada não, você apenas precisa dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Que nessa jornada você vai conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão estar com você lado a lado, que vai estar te incentivando nessa jornada, e que você também vai incentivar as outras pessoas, vai compartilhar suas histórias e vai caminhar esse caminho e vai se descobrir através dele, tá certo? Então comece agora mesmo, não perca mais tempo. Vamos então para a segunda estratégia que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, tá certo? A segunda estratégia é o seguinte: essa estratégia vai ser muito importante para você aí que não tem tempo, que está na correria do dia a dia, não tem tempo ali para ler um livro, não tem tempo para responder os seus exercícios da gramática. Tem muitas pessoas que dizem assim: gramática não é importante, gramática é ou não é importante? A gramática, meus amigos, é importantíssima. Se não fosse importante a gramática, para que inventaria a gramática? Então a gramática é muito importante no seu processo de aprendizado de língua inglesa. Só que tem o seguinte: para você se tornar fluente em inglês, você vai ter que aprender. Para ser fluente em inglês, você tem que dominar as 4 habilidades do idioma.
comunicação. Tá certo? Você tem que aprender as 4 habilidades. A primeira habilidade é o que eu vou falar aqui, a primeira é o speak, que é a fala, tá certo? Você tem que falar, você tem que speak, tá certo? Fala, você tem que falar, tá ok? Então, através da fala, a fala é muito importante, porque é assim que você vai se comunicar com as outras pessoas, através da comunicação oral, tá certo? Speaking. A segunda habilidade que você tem que desenvolver é o seu listening, que é a sua compreensão auditiva. Então, através do listening é que você vai entender o que as pessoas estão falando para você. O listening, ok? Listening. Então, através do seu listening, você vai estar ali fazendo a sua compreensão auditiva, o que as pessoas estão falando numa conversa, através dos filmes, através das músicas. Então, você tem que desenvolver essa habilidade também para se tornar fluente em inglês. A outra habilidade é o reading. Speaking, deixa eu colocar aqui. Speaking, reading, que é a leitura. Você tem que desenvolver a habilidade de leitura. Tem muitas pessoas que focam apenas no listen e no speaking, que é a compreensão auditiva e a fala. Mas o que é que acontece? Se você apenas consegue ouvir e consegue falar, você é um papagaio, porque você está ouvindo e está falando, está ouvindo e está falando, tá certo? Mas se você não sabe ler, então você é um papagaio, tá ok? Então, para se tornar fluente em inglês, realmente você tem que desenvolver essas 4 habilidades. A última habilidade é a habilidade do writing, que é a escrita, que é por isso a escrita. Então você tem que desenvolver o speaking, o listening, o reading e o writing, ok? Que é a fala, a compreensão auditiva, a leitura e também a escrita. Você tem que desenvolver essas 4 habilidades. Quando você desenvolve essas 4 habilidades e você as domina, você é fluente em inglês, tá ok? Então é importantíssimo você desenvolver essas 4 habilidades para você se tornar fluente em inglês. Só que acontece, muitas pessoas, devido à correria do dia a dia, devido ao trabalho, devido à agitação do dia a dia, elas não têm tempo para ler, para praticar o reading. Elas não têm tempo para escrever, por conta de desenvolver a habilidade do writing. E o que eu falei para vocês lá na primeira estratégia? Existe o poder na arte de começar, tá certo? Comece, nem que seja a escrever uma palavra, uma frase, um texto todos os dias. Você tem que criar esse hábito. Você tem que desenvolver essa habilidade, tá certo? Existe uma habilidade na arte de começar. E se você não começa, é porque aquilo ali não é importante, não é prioridade para você. E se você realmente quer se tornar fluente em inglês, você tem que colocar o aprendizado da língua inglesa como prioridade na sua vida. Você tem que colocar aquilo ali como algo importantíssimo, tá certo? Mas voltando aqui para a segunda estratégia, você já colocou o inglês como algo importante na sua vida, você já se decidiu que isso é prioridade, tá certo? Que aprender inglês vai ser prioridade, que esse ano, de uma vez por todas, você vai aprender inglês. E o que é que acontece? Mas a agitação do dia a dia, você não tem tempo para estar lendo um livro todo em inglês, ou se dedicar 1 hora, 2 horas de leitura e também na prática de construção de textos. Então o que eu falo para você é o seguinte: pratique o listening e o speaking. Então aqui vai 2 modos. Como desenvolver a habilidade de ouvir inglês? I'm sorry. Esse meu notebook
ele é novo, então eu não vicio a bateria deixando ele ligado direto, né? Eu não sou besta. Então deixa eu ligar aqui. Então, o que é que acontece? Eu vou ensinar vocês aqui como desenvolver a habilidade de ouvir em inglês. Sabe como é que você desenvolve a habilidade de ouvir em inglês? Para desenvolver a habilidade de ouvir em inglês, você tem que se expor ao idioma. Você tem que passar. Você tem que criar o hábito de estar constantemente em contato com o idioma, com a língua inglesa. Tá certo? Para desenvolver a habilidade de ouvir em inglês, você tem que se expor ao idioma. Você tem que criar o hábito de estar constantemente em contato com a língua inglesa. E como é que você vai fazer isso? Ouvindo músicas, escutando podcasts, tá ok? Escutando podcast, ouvindo audiobooks e várias outras coisas. Então, essas são as maneiras que você tem para aprender, para desenvolver a habilidade de aprender a língua inglesa, para aprender a habilidade de ouvir, praticar e dominar o listening, ok? Então, como é que você vai começar a ouvir inglês? Quando você começar a se expor ao idioma. Você não pode estar preso, tá certo? A algumas armadilhas, como muitas pessoas falam. Então você não pode criar as suas próprias armadilhas. Como assim? Tem muitas pessoas que criam armadilha para elas mesmas. Tipo, elas dizem, elas só apenas se expõem ao idioma dentro da sala de aula quando estão com os professores. Elas participam de aulas uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, e elas só praticam listening dentro da sala de aula. Elas não se expõem ao idioma, elas não assistem filmes em inglês, tá ok? Assistir filmes com áudio em inglês, que na maioria dos casos são os áudios originais, com áudios em inglês, tá certo? Ela não se expõe em ouvir o idioma. Ela não se expõe a ouvir músicas internacionais, músicas de língua inglesa. Então, fica muito complicado. Eles vão desenvolver, mas não da mesma maneira que uma pessoa que está constantemente, todos os dias, passando 1 hora ouvindo música, mais 1 hora assistindo um filme em inglês, mais 1 hora ouvindo um audiobook, mais 1 hora escutando podcast. Então, a pessoa que está passando todas essas horas em constante contato com o idioma, com certeza vai aprender, vai acelerar o seu processo de aprendizado em 4, 5 vezes muito mais rápido do que aquelas pessoas que apenas esperam pelo professor dentro da sala de aula. E o que eu tenho a compartilhar com vocês, não seja esse tipo de pessoa que fica esperando o professor dar um play no áudio dentro da sala de aula para estar ouvindo alguém falar inglês. Corra atrás, tá certo? Se exponha ao máximo de idioma. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: você não precisa ser bom em algo para começar, mas você precisa começar para ser bom em algo. É o seguinte, quando a gente está ali no nosso nível beginner, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas começam a estudar inglês e elas dizem, não estou entendendo nada. Então, o que é que acontece? Elas ficam desmotivadas, mas você não pode ficar desmotivado, tá certo? Então, deixa eu passar aqui mais alguns dicas para você praticar o seu listening. Dicas para você praticar o seu listening, que são as dicas importantíssimas. Sempre, então, se você é iniciante, se você é
iniciante, coloque o áudio original do filme e coloque legendas em português. Se você é iniciante, coloque o áudio original do filme e coloque legendas em português, tá certo? Então você vai estar ouvindo ali o áudio original, que na maioria das vezes dos filmes é a língua inglesa, é o inglês, que é o áudio padrão, o áudio original, tá certo? E você coloca a legenda em português. Aí você vai dizer pra mim: Teacher Roberto, eu não consigo estar ouvindo e estar lendo ao mesmo tempo. Aí eu vou dizer: tudo é questão de prática, você tem que praticar, tá certo? A repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Então você tem que repetir várias vezes. Pega um filme que você já assistiu, que você gosta bastante, só que dessa vez você vai colocar no áudio original. Você vai estar ouvindo ali a pessoa falar com você no áudio original, tá ok? Então vai ser muito legal essa experiência para você, uma experiência nova de um filme que você já gosta bastante, só que agora você vai estar ouvindo o áudio original. Essa é a primeira dica que eu tenho para compartilhar com você, tá ok? A segunda dica é o seguinte: se você está no trabalho, se você está ali fazendo algo, atividade de casa, ou está na academia, ou está dirigindo, ou alguma coisa do tipo, procure. Se você está no trabalho, tá certo? Se você está dirigindo, coloque no seu carro uma playlist de músicas que você gosta, principalmente, cara, não vai colocar música que você não gosta de ouvir, tá certo? Só porque é inglês, não. Faça uma seleção de músicas que você gosta de ouvir, de música que você se sente bem. Faça aquela playlist bem legal, mesmo que você não entenda no começo, mas faça essa playlist, tá certo? Quando você estiver dirigindo, você coloca ela para tocar. Então, se você está dirigindo, coloca no seu carro uma playlist de músicas que você gosta, uma playlist de músicas internacionais. Que você gosta, tá ok? Então faz essa playlist de músicas internacionais que você gosta e vai se divertindo, vai cantando, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e repete várias e várias vezes, tá ok? Por último, a última dica que eu quero compartilhar: se você está no trabalho e é permitido usar um fone de ouvido, coloque lá para ouvir essa playlist e pratique o seu listening enquanto você trabalha, tá certo? Então coloca ali nos seus ouvidos um fone de ouvido e vai praticando o seu listening, vai cantando ali, vai cantando, porque isso é muito importante, tá ok? Então essa algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês para que você possa praticar. Tipo, se você não pode ler um livro, se você não pode escrever, então pratique as outras habilidades que você tem ali, tá ok? É muito importante que você faça isso, porque assim, dessa maneira, você vai estar praticando o idioma, você vai estar desenvolvendo uma habilidade que é uma das mais importantes, que é o listening. Antes de você falar, você tem que entender inglês. Tem muitas pessoas que querem falar e não conseguem compreender. Você só vai participar de uma conversa, você só vai se sair bem em um diálogo se você estiver ouvindo o que a outra pessoa tem para falar.
que é muito importante você ouvir, tá ok? Então essas são 3 dicas super importantes para você praticar e aprender o seu listening, dominar o listening, que é a compreensão auditiva de uma vez por todas. Eu vou dar outra dica aqui, é o seguinte: sempre que o professor, dentro da sala de aula, ficar colocando os áudios da sala de aula e você tem o material em casa, pratique escutando, tá certo? As atividades dos materiais que você já possui. Você tem um livro em inglês que ele vem com áudio, um CD áudio, pratica, cara. Vai lá, dá o play, fica escutando. Mas eu já ouvi, já repete. A repetição é a mãe do aprendizado. Você tem que repetir várias e várias vezes, tá certo? Então repita 1000 vezes se for necessário, mas repita. Não fique ali escutando o áudio apenas uma vez e pronto, não. Você tem que repetir. Quando você repetir e dizer assim, agora eu entendi, aí você repete mais umas 50 vezes, tá ok? Então a repetição é a mãe do aprendizado, tá ok? Essas são 4 dicas importantíssimas que você tem que seguir se você quiser se tornar fluente em inglês e dominar de uma vez por toda essa habilidade que é uma das mais importantes, que é o listening, a compreensão auditiva, tá ok? Então essa foi a segunda estratégia. E eu vou compartilhar a minha terceira estratégia para dominar a língua. A terceira estratégia para dominar a língua inglesa. E essa terceira estratégia para dominar a língua inglesa é o seguinte, pessoal. Como eu disse a vocês, se você está no corre-corre, se você está ali sem tempo para estudar inglês, a gente já falou que se você está sem tempo é porque você não está colocando como prioridade. Se você não está colocando como prioridade, porque não é importante para você. Mas vamos, que você botou como prioridade, é importante para você, mas mesmo assim você diz assim, Teacher Roberto, eu não estou conseguindo estudar. E eu vou te falar agora a minha terceira estratégia para se tornar fluente, para dominar a língua inglesa. E para essa estratégia é principalmente para o speaking. Speaking, que é a fala, a habilidade de falar em inglês. É o seguinte: no começo da minha jornada da língua inglesa, onde é que eu encontrava as pessoas? Que eu encontrei as pessoas para praticar o meu inglês. Meus amigos não falavam inglês. Aquele círculo de amizade que eu possuía na época não eram de pessoas que queriam aprender inglês, não eram de pessoas que falavam inglês, tá certo? Então eu me matriculei num curso de inglês para poder aprender inglês, para ficar perto de pessoas que falavam inglês e que estavam na mesma sintonia que eu estava. Eu estava ali num grupo de pessoas que sempre estavam ali querendo se desenvolver, querendo praticar o inglês. E era muito legal, mas eu só encontrava aquelas pessoas uma vez por semana. Então, durante a semana tem 7 dias, 7 days in a week, ok? Então, a semana tem 7 dias, eu encontrava uma vez na semana aquelas pessoas e eu passava 6 dias sem encontrar aquelas pessoas. E qual foi a forma que eu encontrei para praticar o meu speaking? A primeira delas pode até parecer maluca, eu já devo ter falado em algum outro vídeo, mas é a seguinte. Primeiro, oh my gosh, crie conversas com você mesmo. Crie conversas com você mesmo. Mas como assim, teacher? Faça perguntas para você mesmo. Fale com você mesmo, tá certo? Crie conversas com você mesmo. Você vai se perguntando e você vai se respondendo. É uma loucura, mas uma loucura saudável. É pro seu bem, para você se tornar fluente em inglês, tá certo? Então vá fazendo perguntas, vá respondendo e vai ficar bem legal ali. As pessoas no começo vão pensar, sua mãe, o seu pai, o seu marido, alguma pessoa, o que é que ele está falando? Línguas estranhas aí, eu não estou entendendo nada, ele está falando sozinho.
Deixa as pessoas pensarem que você está ficando louco, tá certo? Mas você vai ser um louco bilíngue. É brincadeira, você não vai ficar louco não. Mas essa estratégia é muito importante se você quiser se tornar fluente em inglês e se você não tiver ninguém ali para praticar o inglês com você. Então crie diálogos e converse com você mesmo. Essa é a primeira estratégia que eu tenho para compartilhar com vocês do speaking, tá ok? Outra coisa, cante músicas em inglês em voz alta. É isso mesmo, solta o vozeirão. Eu canto muito, mas em quantidade, porque em qualidade apenas a minha querida mãe, te amo, que diz, e também a minha esposa, né? Minha esposa dizia, ela que começou a me corrigir, porque ela é uma cantora extraordinária, tá certo? E ela começou a me dar toques de como eu melhorar a minha entonação, minha voz, coisas e tal, para que eu pudesse cantar muito melhor. Então, essas duas mulheres maravilhosas, elas me ensinaram e me incentivaram, dizendo que eu sou um ótimo cantor. Então, eu canto, solto a voz, mesmo que algumas outras pessoas digam assim, Roberto, menos, mas eu estou cantando porque quem canta seus males espanta, e eu vou cantando e vou praticando o meu inglês, tá certo? Então solta o vozeirão, coloca a música no som alto aí dentro de casa e vai praticando, vai cantando e canta e vai sendo feliz e vai agitando todo mundo e coloca o alto astral lá em cima e pratica o seu inglês. Essa é outra maneira que você tem aí para estar praticando o seu inglês, para estar praticando e dominando o seu speaking, tá ok? Outra estratégia que eu quero compartilhar com vocês minha outra dica, que é a terceira estratégia, né, para você dominar o seu speaking, é o seguinte: converse em inglês com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não falem em inglês. Como assim, Roberto? Aqui que começa a resenha. Converse em inglês com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não falem em inglês. Eu acredito verdadeiramente que todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, foram expostas ao idioma, porque DVD, fast food, delivery, pendrive, smartphone, então tem muitas coisas, t-shirts, tem muitas palavras em inglês que estão inseridas no nosso vocabulário, no nosso dia a dia aqui, tá certo? Então é o seguinte, converse com as pessoas, mesmo que elas não entendam. Eu acredito verdadeiramente que em algum momento elas já foram expostas ao idioma e que elas, até na escola, elas aprenderam alguma coisa em inglês, nem que seja um good morning, ok? Que é bom dia. Então, sempre que você for conversar com as pessoas, você procura ali, além de praticar o seu inglês, você vai estar incentivando as outras pessoas também a se desenvolverem, a buscarem novos aprendizados para a vida delas. Então, no seu ambiente de trabalho, você não fala mais bom dia, você dá um good morning. Durante a tarde, você não vai falar mais boa tarde com as pessoas, você já vai dar um good afternoon, tá ok? Então, se você vai precisar da ajuda de alguém, você vai dizer, hey, can you help me please? Você já vai pedir ajuda daquela pessoa em inglês, ou você vai oferecer a sua própria ajuda, can I help you? E aí você vai praticando o seu inglês com as palavras e os vocabulários que você já possui, que você já tem. Assim você vai estar aprendendo muito mais, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. E além de você estar sendo abençoado por ter a oportunidade de estar se desenvolvendo e aprendendo um novo idioma, você vai estar abençoando as outras pessoas, porque você vai estar tocando na vida daquelas pessoas, elas vão olhar para você e vai dizer, poxa, aquele cara ali, ele fala inglês, ele está estudando, então ele quer algo melhor, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está querendo melhorar, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida diferente, ele está se dedicando a isso.
E além disso, ele está praticando com a gente, ele está nos incentivando. Então você vai ser um exemplo para a vida das outras pessoas. As outras pessoas vão se espelhar em você. Então pratique e converse com as pessoas, mesmo que elas não entendam o que você está falando. E eu acredito que uma ou duas ou alguma outra pessoa dentro desse seu ambiente aí, quando você estiver praticando o idioma, elas vão lhe responder, elas vão praticar. E quem sabe aí você vai conhecer pessoas que também já estão estudando a língua inglesa e você vai estar ali praticando o seu idioma, você vai estar ali perto dessas pessoas que também estão estudando e você vai ter a oportunidade de praticar com elas e elas também vão ter a oportunidade de praticar o idioma com você. Tá ok? Então, meu amigo, então minha amiga, essas foram algumas das estratégias que eu utilizei para aprender inglês, para ser fluente na língua inglesa. Como no começo eu estava naquela agitação, na correria, como muitas pessoas ficam na agitação do dia a dia e não tem tempo para sentar, estudar e estar com atenção plena, você pode estar praticando e aprendendo inglês dessas 3 maneiras aqui, dessas 3 estratégias que eu compartilhei com você, tá certo? E eu tenho certeza que se você tomar iniciativa e fizer isso que eu passei aqui para você, você vai se tornar fluente em inglês e o seu nível de inglês vai melhorar e muito, muito mesmo. Então, só fazendo uma revisão aqui de como foi a nossa aula. As principais estratégias para se tornar fluente em inglês. Se você não tem tempo para estudar inglês, é porque aprender inglês não é importante para você. Então eu fiz umas perguntas poderosas aqui. Por que você quer aprender inglês? Como é que o inglês vai te ajudar? Quais são as oportunidades que você terá se você for fluente em inglês? Quantas chances de oportunidade você já perdeu por não ser fluente em inglês? Até quando você vai arrumar desculpas para não aprender inglês? A primeira estratégia que eu compartilhei aqui foi: existe um poder mágico na arte de começar. Então, para você se tornar fluente em inglês, você tem que começar. Você não precisa ser bom em algo para começar, mas você precisa começar para ser bom em algo. A minha segunda estratégia aqui foi para ser fluente em inglês, você tem que dominar as 4 habilidades do idioma, que são speaking, listening, reading and writing. Como desenvolver a habilidade de ouvir em inglês? Para desenvolver a habilidade de ouvir em inglês, você tem que se expor ao idioma. Você tem que criar o hábito de estar constantemente em contato com a língua inglesa. Ouvindo músicas, escutando podcasts, ouvindo audiobooks, assistir filmes com áudio em inglês. Dicas para você praticar o seu listening. Se você é iniciante, coloque o áudio original do filme e coloque legendas em inglês. Se você não é iniciante, você tira a legenda ali e vai praticando só o seu listening, se você já é nível intermediário. Se você está dirigindo, coloque no seu carro um playlist de músicas internacionais que você gosta. Se você está no trabalho e é permitido usar um fone de ouvido, coloque lá para ouvir essa playlist e pratique o seu listening enquanto você trabalha. Pratique escutando as atividades dos materiais que você já possui. É muito importante. A terceira estratégia que eu compartilhei aqui com vocês foi a terceira estratégia para dominar a língua inglesa, o speaking. Crie conversas com você mesmo. Você tem que se divertir com essas conversas, tá certo? Faça perguntas, conte história, invente um personagem, invente um amigo fictício aí e converse bastante. Cante músicas em inglês em voz alta, isso ajuda pra caramba. E converse em inglês com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não falem em inglês. Tá certo? Então converse em inglês com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não falem em inglês. Tá certo? Essas foram as 3 principais estratégias que eu quis compartilhar com vocês hoje aqui. Eu espero ter contribuído de uma forma positiva para a sua vida, para essa jornada da língua inglesa. Pega o vocabulário que você já tem, que você já possui e pratica. Cria conversa, cria diálogos, tá certo? Incentiva as outras pessoas, conversa com as outras pessoas, mesmo que elas não entendam nada em inglês, você pode ali ensinar elas, tá certo? E você vai ser uma pessoa que vai ser um exemplo para essas pessoas. Então é isso. Deixa eu voltar aqui para minha telinha. Então é isso, meus amigos. Se você gostou dessa aula, deixa o teu curtir,
tá certo? Que isso é muito importante. Deixa um comentário aqui falando sobre as suas dúvidas, falando quais assuntos você gostaria que eu gravasse aqui para compartilhar com vocês. Se você é novo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, tá certo? Para você sempre ser avisado quando eu postar algum novo material aqui no YouTube. Também eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu canal lá no Telegram. É mais uma forma que eu encontrei de compartilhar com vocês conhecimento e também de avisá-los quando tiver novos materiais aqui no meu canal. Então é isso, meus amigos, gratidão por vocês estarem comigo aqui nessa jornada e lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar. Mais importante do que a chegada é o caminhar, essa caminhada que nós estamos desenvolvendo. Isso aqui é uma jornada, tá certo? Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado, e vai ser um prazer para mim estar acompanhando você nessa sua jornada. Então é isso, meus amigos. Thank you very much. Bye bye.